numa só voz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Amém. Está aí, acho que é na 7ª, 8ª semana falando sobre sofrimento. E quando a gente vê na Bíblia, a gente tem não uma lista, mas a gente conhece uma série de pessoas que passaram por sofrimento, né? E se a gente puder citar uma pessoa que com certeza passou muito e que está entre os top 5 a 10, né, daqueles que mais sofreram, essa pessoa é o apóstolo Paulo. E inclusive quando Paulo foi chamado, é bem curioso, quando foi chamado, o próprio Deus falou que ia sofrer. Pessoas gostam da primeira frase que Deus falou sobre ele. Quando Paulo encontrou Deus, ele ficou cego. Depois o profeta Ananias foi encontrar ele, e Deus fala para Ananias o seguinte: ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Tá? Isso é muito legal, todo mundo gosta de chamado, gosta de falar: nossa, Deus vai usar esse cara. Mas aí Deus fala o seguinte: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Então Paulo de cara já sabia: cara, eu vou sofrer. Já era esperado ele sofrer. Paulo mesmo lhe declarou que em Atos capítulo 14, que é por meio de muito sofrimento, muitas tribulações, que as pessoas entrariam no reino dos céus. E 6 vezes em suas cartas, Paulo, ele faz uma lista, ele cita uma lista de sofrimentos que ele passou, não para se justificar, mas para as pessoas entenderem o preço de seguir a Jesus. E eram sofrimentos físicos, emocionais, espirituais, aí incluiu fome, incluiu prisão, incluiu traições e tal, né? E Paulo, ele mostra na palavra, através da palavra, como ele lidou com isso. E para a gente saber como é que ele lidou com isso, é importante saber o que Paulo falou sobre o sofrimento, sobre o que ele sofreu e como ele lidou com o sofrimento dentro da palavra de Deus. Então, um dos textos que ele fala como ele lida com o sofrimento, está num texto aí que agora a gente pode pôr aí, Anto. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aí ele cita o versículo que a gente leu hoje. E ele fala, nesse meio, no versículo 7, ele fala sobre a paz. A paz de Deus que ele encontrou no meio de tudo isso. E o tema da mensagem de hoje é a paz de Deus em meio ao sofrimento. E como é que ele define, como é que ele mostra a paz? A primeira coisa que ele fala, e Paulo vai discorrer da paz na palavra de Deus, fala sobre uma calma que a gente tem no interior, né? E no versículo 11 e 12 o apóstolo diz: já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Eu descobri o segredo de estar contente em qualquer situação. O que quer dizer? Paulo era o mesmo ali, nessa ou em qualquer outra situação, seja de bonança ou seja de sofrimento, dificuldade,
o coração dele, o interior dele, ele permanecia o mesmo. E sabe, é uma declaração que a gente fala, não, a gente tem que ser o mesmo sempre. Não é fácil, né? A gente se conhece, a gente sabe como é difícil, porque muitas vezes nosso coração, ele é guiado pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo, e é claro que o nosso coração vai se perturbar, né? Mas quando a gente pensa em Paulo e no que ele sofreu, como é que ele pôde achar essa paz interior? E o sofrimento de Paulo não era simplesmente o ter que pagar contas, apesar de pagar contas dá um estresse, né, enorme para a gente, né? Não era somente pagar conta, não era um trabalho que era muito pesado para ele, não era falta de uma namorada, né? Não era um sofrimento, mas era mas era um sofrimento pesadíssimo, porque ele estava diante da morte. Porque, se você não sabe, o livro de Filipenses, ele foi escrito na prisão. Ele enfrentava a morte, ele encarou a morte algumas vezes na vida dele. E lembrando, então, que Filipenses foi escrito na prisão, ele falava na prisão, consolava as pessoas numa situação onde ele também precisava ser consolado, mas primeiro ele recebeu o consolo do Senhor, e da prisão ele vai e consola e escreve a carta aos Filipenses. E ele não enfrentou tudo isso porque ele era um super-homem, porque ele era especial, porque ele era melhor do que a gente. Mas, olha que interessante, o versículo 12, ele fala que aprendeu. Ele aprendeu a estar satisfeito. Quer dizer o quê? Que ele também aprendeu a encontrar paz. Não é uma coisa que ele já tinha isso, como um cara lá que é em Deus, já era firme, e ele já conseguiu ter paz em meia situação. Esse é o consolo nosso, ele é o conforto para a gente, porque ele, da mesma forma como a gente está aprendendo a ter paz em todas as situações, ele também encontrou a paz. Então a primeira coisa é que a paz é essa calma interior, esse equilíbrio no nosso interior. E a segunda forma como ele apresenta essa paz, a paz, ele é definida não como uma ausência, mas a paz ela é definida mais como uma presença. Acho que vocês já ouviram essa frase em alguns lugares, a internet está cheia dessa, mas a gente pode definir, por exemplo, essa paz que Paulo encontrou. A paz não é ausência de problemas. A paz não era uma ausência de sofrimento, mas a paz que ele tinha era a presença de Deus. E, portanto, a paz não é uma ausência, a paz é a presença. Bonito, né? Essa aí é aquela frase que a gente põe lá no Insta, né? Põe a foto. Fala, a paz não é ausência, a paz é uma presença, né? Pai, ok. De novo, semana passada eu falei, eu não sei se vocês estão rindo, por causa da máscara não dá para ver quem está rindo. Perdão. Então a paz, meus queridos, é a presença. E a presença de quem? A presença de Deus. É o que ele declarou no versículo 7 que a gente leu. A paz de Deus guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? E quando você pega essa palavra guardar, a paz de Deus que guardará os nossos corações, os seus corações, essa palavra guardar, ela traz a ideia no original, por exemplo, é quando você coloca fortalezas em torno de uma cidade, fortalezas fortíssimas em torno de uma cidade. E quem está dentro dessa cidade, por mais que tenha um exército armado lá fora, essa pessoa se sente tão seguro dentro dessa fortaleza, né, que essa pessoa dorme tranquila. Quer dizer o quê? Que essa paz, essa presença de Deus nos traz essa certeza da presença de Deus, nos traz essa calma para a gente poder enfrentar e dormir direito. Eu não sei se você tem dormido direito esses dias, não sei se você dormiu direito na pandemia, sabe, muita gente se apavorou. Eu lembro no começo, até eu, por eu fazer parte do grupo de risco em 2 doenças, né? Achei que legal, eu sou o grupo de risco, o Mumu, ele é grupo de risco,
E a gente não. E no começo, eu vou confessar, não. Sabe quando você fica sem paz e não consegue dormir? Não consegue dormir, porque você fala, poxa, cara, um vírus pode me matar hoje. Só que você encontra em Deus. Quando eu fui orar, imediatamente eu fui adorar o Senhor. É essa fortaleza, essa certeza da presença de Deus em mim que trouxe essa paz. Pode estar estourando lá fora, mas eu estava aprendendo de novo, me relembrando, e aprendi a encontrar a paz. A paz de Deus, ela também se aprende. Paulo falou, eu aprendi a estar contente. Ele aprendeu a encontrar essa paz no meio do sofrimento. Hoje em dia, a internet ou os livros, principalmente de autoajuda, ele fala, canaliza para outra coisa. Não penses nisso. Não admita, por exemplo, pensamentos negativos. Controle seus pensamentos. Expulse esses maus pensamentos. Mas aqui, de novo, a paz não é a ausência de pensamentos negativos. Mas a paz é a presença de Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que a paz de Deus estará conosco. Guardará, como uma fortaleza, guarda o nosso coração. Ele guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Isso não vem de força de vontade, com uma força de vontade, mas é a certeza, não importa o que aconteça, eu sei que Deus está comigo. É o que a gente cantou hoje, por saber que Ele está comigo. No final, o Senhor vai nos conduzir a pastos verdejantes. Um bom exemplo disso, eu lembro que nas últimas férias, uma pessoa emprestou um apartamento na praia, e lá tinha uma visão linda das rochas. Eu estava olhando as rochas lá, e aí eu via as ondas batendo na rocha, e sabe, a onda era fortíssima, não era aquela onda de praia, era aquelas ondas que batem nas rochas. Aí eu observava aquela cena, era uma onda tão forte, vinha com tudo, batia na rocha e a rocha sumia. A primeira impressão é que essa rocha, essa onda aí vai quebrar essa rocha, mas quando a onda descia, você via a rocha intacta. E sabe, a paz de Deus, ela é como essa rocha. A paz que ultrapassa o nosso entendimento, ela é como uma rocha. Não importa o que seja atirado na direção, ela permanece firme, porque ela está firmada em algo muito firme. De novo, quando você pensa em Paulo, você imagina, quando você pensa na pessoa de Paulo, cara, esse cara é muito firme. Você ouve as histórias, quando você pensa em alguém maduro espiritualmente, a imagem que vê não era uma pessoa que simplesmente ora muito bem, prega ou fala muito bem de Deus. Mas quando você pensa numa pessoa madura em Deus, é a pessoa que você vê várias ondas batendo, e essa pessoa se mantém firme. Paulo era um exemplo disso, mas, de novo, ele aprendeu isso. Então essa é a paz, é o caráter da paz, biblicamente. É aquela certeza, a paz interior, a calma interior, junto com a presença de Deus em nossas vidas. Então, como é que a gente pode aprender isso? Como é que a gente pode cultivar essa paz em nosso coração? Porque essa prática que é bastante importante a gente aprender. Então, no texto que a gente leu, no capítulo 4 de Filipenses, eu queria poder tirar 3 lições, para a gente praticar de maneira prática, nada a ver, não pleonasmo, mas praticar isso para ajudar a gente nesse caminho de encontrar a paz em meio ao sofrimento, em meio a qualquer circunstância. Primeira coisa que a palavra de Deus fala, está aqui, Filipenses 4, versículo 8 e 9. Vamos ler de novo, atentar numa palavra que Paulo fala claramente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês se a gente aplicar o quê? A palavra, mas que vem do quê? De pensar. Pensar. O que a gente pensa, naquilo que a gente pensa, ele determina muito como é que vai andar o nosso coração. Aqui tem os termos, tudo que for nobre e tudo que for correto. E a gente pensa assim, nossa, então tem que pensar em coisa nobre. Então nesse momento de sofrimento eu vou pensar em picanha nobre. Nada a ver, né? Vocês estão rindo? Não sei, não dá para ver o sorriso. Pensar em coisas nobres. A gente pensa em... Quando a gente lê isso, a gente pensa em... tem que pensar em coisas boas, né? Coisas desse tipo, coisas corretas. Então é isso que Paulo está falando. E é muito mais do que isso, gente. A palavra usada aqui nesse texto para pensar, não sei se está aí, logisgomai, né? Vamos repetir, logisdomai. Isso, logisdomai em casa, logisdomai. Tá? E essa palavra quer dizer basicamente avaliar, pensar profundamente, meditar sobre isso. Então Paulo está falando para primeiro, não é só pensar em coisas boas que vai vir a paz, mas realmente pensar naquilo que é realmente importante. E sabe, tem uma coisa que talvez a gente fale, isso não é tão importante, mas pensar em uma coisa que talvez a gente passe em branco. Pensar nos fundamentos da nossa fé. Parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença, especialmente nesses tempos difíceis. Aí a gente vai ver aonde está o nosso fundamento, aonde está a nossa base. Por exemplo, Paulo, Romanos 8,18, ele fala o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa palavra considero é a mesma palavra logisdomai. Também ele pensou profundamente, ele avaliou que os sofrimentos que ele mesmo passou, nada são comparados com a glória. Isso é totalmente uma questão de cosmovisão, como é que ele via o mundo. E como a base dele estava em Deus, como tudo nele, as bases da fé dele, estava na palavra, estava em Deus, ele, por mais que sofresse, na avaliação dele, mesmo esses sofrimentos não eram comparados com a glória. Por quê? Porque ele tinha visão da eternidade, por exemplo. Tinha visão daquilo que ia vir mais para frente. Então não é simplesmente pensar em qualquer coisa. Pensar realmente naquilo que é justo, o que traz nossa justiça. Pensar naquilo que é base para as nossas vidas. Por exemplo, a gente pensa muito, esses dias, tem muitas palavras sobre Apocalipse, sobre o fim do mundo. Não sei se você tem ouvido, dependendo de quem você ouve, você vai ouvir palavras sobre o fim dos tempos. Eu particularmente eu tenho uma convicção, sim. Eu tenho uma convicção, você vai achar tão boba, mas é verdade. Jesus está mais próximo de vir amanhã, né? Jesus está cada dia mais próximo do que ontem. Não foi engraçado? Jesus está mais próximo amanhã do que vir do que ontem. Verdade, né? Tá bom. A gente estava falando sobre fim do mundo, e fim do mundo, quando a gente fala fim do mundo, o pessoal fica em pavor. E dependendo de onde está a base da sua fé, alguns têm Apocalipse com aquele livro intocável, pessoal, vou ler por último. Mas Apocalipse, gente, se você ler o primeiro versículo de Apocalipse, fala que é
as palavras de Jesus, e a palavra de Jesus, ela foi escrita. Essa palavra é Apocalipse, deixa eu só para... Versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. A revelação é de Jesus. Quer dizer o quê? Se a gente está em Jesus, se a nossa fé está firmada em Jesus, é uma revelação, não para trazer medo, mas esperança, porque as pessoas estavam sofrendo. João estava lá em exílio quando ele recebeu essa revelação. Pessoas estavam sofrendo perseguição. E quando ele fala, é a revelação de Jesus. E se é uma revelação de Jesus, é uma coisa boa. Então, nessa questão, é o foco da onde está na nossa fé. Se a gente pensar só em Apocalipse, em tudo que vai vir de doença, de terremoto, porque, na verdade, sempre houve terremoto, sempre houve peste, sempre houve guerra. Não é novidade isso. Mas sabe qual que é um dos sinais? Deixa eu só dar uma palhinha. Sabe qual que é um dos sinais da volta de Jesus iminente? Não é terremoto, peste, guerra. Isso sempre vai ter. Sempre teve na história. Sabe qual que é? É a intensidade das coisas. Quanto mais guerras acontecem, mais doenças e mais terremotos. Você percebeu que no mundo inteiro está acontecendo cada vez mais frequente? É só você encarar assim, quando uma grávida vai ter um filho, no começo é uma pontada, mas quanto mais próximo chega, tem mais pontadas ainda. Na verdade, as mulheres que tiveram filho sabem disso. Tem mais e mais frequente. Na verdade, os sinais do fim dos tempos é isso. Quanto mais frequentes, a gente sabe que mais próximo está. Só que o foco é importante. Isso dá medo ou isso dá esperança? Na verdade, para nós que somos em Cristo, é esperança. Porque a gente sabe que o Senhor está vindo reinar para sempre. Mas aqueles que o foco é na perdição, é na destruição, é medo. Porque, nossa, onde eu vou parar? Onde eu vou me esconder? Mas, gente, se a gente sabe da verdade e pensa e para pensar, a quem eu pertenço? Se eu pertenço a Deus, essa palavra é uma palavra de esperança para mim. Jesus está voltando, por exemplo. Amém? Então, se a nossa esperança está aqui, do que adianta viver 80, 90 anos aqui, se a nossa esperança é só para viver na terra? Vamos viver o máximo aqui na terra, mas a nossa vida não termina aqui. Então, se a gente entende que Jesus reina e reinará, a gente entende também que a gente pode ficar em paz, não importa o que aconteça. Então, uma coisa que é importantíssima a gente fazer é pensar, gente. A nos disciplinar, a sempre relembrar quem somos em Deus, a quem nós pertencemos, quais são as bases da nossa fé, uma fé que não se abala, a gente saber quem é Jesus na nossa vida. Então isso nos dá paz de relembrar a gente, de pensar naquilo que é nobre, naquilo que é realmente justo, naquilo que é correto, e pensar na pessoa de Jesus. Então, se a nossa fé está bem firmada e a palavra for a base da nossa vida, isso vai dar respaldo para a gente poder ficar firme, né, no meio das dificuldades, e a paz vai vir. Pessoal, existe uma paz que eu falaria, uma paz tola e uma paz inteligente. A paz tola, ela simplesmente é uma recusa a pensar nos problemas, por exemplo, na situação que está passando. E as pessoas que seguem esse caminho, geralmente eles vão pegar, vai comprar 10 uísques, vai encher a cara para esquecer dos problemas. Acontece muito, por exemplo, lá na Coreia,
Pessoal, tem muito problema. Vamos encher a cara para esquecer. Ok, por um tempo pode dar certo. Ou então a pessoa se droga para se esquecer das coisas que estão acontecendo. É uma aparente tranquilidade naquele momento, porém, simplesmente não é assim que a paz vem, que as coisas simplesmente se resolvem. Mas Paulo diz que se nós somos filhos de Deus, a gente vai simplesmente sim encarar as coisas de frente, e olhando as coisas de frente e pensar da maneira como Deus nos mostra, como Deus é, nós encontraremos a paz. Por exemplo, tem um versículo muito conhecido: todas as coisas cooperam para o bem. A gente leu. Gente, pode estar muito ruim, mas a gente entende que no final as coisas cooperam para o nosso bem. A gente pode descansar em Deus. A gente tem a vida. Deus nos deu vida, e a nossa vida pertence a Ele. Sabe, é uma das coisas que me deixou assim, nesse tempo, pensar muito assim: eu posso ir embora? Posso. Eu tenho que tomar cuidado, máscara, higiene, tudo. Mas se um vírusinho quiser entrar, vai entrar. Estou falando sério. Em qualquer lugar. Não estou falando para a gente não ser negligente. O que eu estou falando é que por mais cuidado que a gente tome, a gente não sabe. O que a gente tem que entender é que a nossa vida pertence a Deus, está nas mãos de Deus. Você sabe, porque eu fui visitar uma pessoa, eu não sabia que doença era. E aí, eu fui visitar e era um desespero, porque a pessoa estava na UTI para morrer. E aí eu entrei lá para orar, eu entrei sem nenhum cuidado, né? Porque eu não sabia que doença que era. E aí eu falei: você tem que usar a máscara. Tá bom, você tem que usar o uniforme. Tá bom, beleza. Aí eu usei e tal. Aí eu fui fazer as coisas lá. Eu usei, mas aí eu peguei minha mão, botei na cabeça para orar, tal. Quando acabou, tava lá os enfermeiros lá fora olhando, porque depois que eu percebi que era tudo vedado, olhei assim: o que foi? A pessoa estava entubada e tal. E aí eu abri a primeira janela, tira tudo. Aí eu tirei a roupa, aí abri, fechei e estava vedada a segunda porta. Aí comecei a lavar a mão olhando para eles. Aí eu ia sair, passava aqui até o ombro, passava. Aí que eu vi que a doença era altamente contagiosa, né? E eu estava acabando de sair de lá, e quando eu saí, você não podia ter tocado, podia passar por você não podia ter feito. E sabe que no começo, eu falo: ixi, se eu pegar já era, né? Só que de novo, então, não foi uma negligência, entendeu? Não foi intencional. Mas sabe, falei: Deus, tu sabes, né? Minha vida está nas tuas mãos. Eu entrego a ti. Pronto. O que eu vou fazer? Não dá agora para eu chegar e voltar e tentar me desinfetar. Não adiantaria naquele momento. O que a gente tem que ter, sabe, é esse negócio de pensamento. O que a gente pensa? Sim, a gente se protege, mas de forma cabal. A nossa vida está nas mãos de Deus. É o pensar, é o que Paulo está ensinando. Pense naquilo que é nobre, pense naquilo que é correto. Sim, faça o dever de cidadão, faça tudo, mas não confie simplesmente naquilo que, porque você fez tudo, está protegido. Qualquer coisa, o ser humano é tão frágil, qualquer coisa pode nos derrubar. Mas se a gente entender que a nossa vida pertence a Deus, né, que a nossa base da nossa fé está em Deus, nós vamos encontrar a paz e não vamos virar
paranoicos. Que eu e você possamos encontrar a paz nele. Amém? A gente vai viver eternamente com o Senhor. Lembra, de novo, o exemplo da grávida. Grávida, por mais que doa, por mais que tenha todo aquele sofrimento, ela visa algo. Quando sai o nenê, existe uma alegria e você esquece da dor. Depois volta a dor, né? Você esquece da dor. Por quê? Você experimentou algo, você esperava algo. E quando você vê esse algo, né, você se alegra. É o que Paulo está ensinando. Os sofrimentos de agora não se comparam à glória que em nós será revelada. Por mais que ele sofresse, ele sabia que tinha algo maior, uma alegria maior esperando por ele. Eu queria realmente encorajar os irmãos a viver essa alegria que é maior em Deus. Amém? O tempo passou rápido. Eu vou só terminar na segunda, e semana que vem eu continuo. A segunda coisa é agradecer. Primeiro é pensar. Focar o nosso pensamento naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é justo. Segunda coisa é agradecer. Vamos ler Filipenses 4:6, rapidinho. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aqui é interessante. Gente, gratidão, ela entra em contraste com a ansiedade. Nessa mesma frase tem ansiedade e gratidão. Ano passado eu comentei esse versículo no dia de ação de graças. Pessoal, muitos fazem, é o normal. A gente ora, faz pedidos a Deus e a gente agradece pela oração respondida, né? Esse é o normal de todos. Só que o que Paulo está falando, que é interessante que ele fala, é que nós quando orarmos, a gente já dá graças antes do resultado. Nós já agradecemos, enquanto estamos orando, nós agradecemos a Deus. Então quer dizer o quê? Agradecer a Deus antecipadamente. Alguém faz isso? A gente ora, só que a gente não ora agradecendo já. E sabe, o que Paulo está falando é que nós podemos confiar em Deus, que Ele tem um controle absoluto sobre a história e sobre a nossa vida. E quando nós oramos agradecendo, nós oramos reconhecendo a Ele, que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. 2 versículos que a gente pode ler rapidamente. Fala assim, Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E tem outro versículo que a gente cantou, inclusive, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pessoal, o versículo aqui, principalmente em Romanos, não está falando que as coisas ruins têm um lado positivo. A gente aprende, mas as coisas ruins, desculpa, são ruins, certo? Ou que as coisas horríveis, se você olhar as coisas horríveis de um lado positivo, tá? Se a gente olhar de uma forma correta, essas coisas ruins podem ser boas. Não, coisas ruins são ruins, coisas horríveis são horríveis. Porém, o que a Bíblia ensina sobre tudo isso é que mesmo nas coisas ruins, essas coisas serão conduzidas em conjunto por Deus de tal forma que no fim, mesmo o mal que intentaram contra a gente, ela produzirá o oposto. Aquele negócio, a famosa frase: você pega um limão que é azedo, transforma em limonada. Deus consegue transformar um limão em limonada, se tão somente nosso coração estiver disposto a confiar, né, entregar a Ele e aprender de Deus.
Sabe, a gente não tem uma visão geral, mas por Deus ter uma visão privilegiada, Ele já sabe de todas as coisas, Ele sabe também o que é melhor para nós. Então, um dia a gente vai sentar com Deus, a gente vai poder ver todas as coisas, e a gente vai entender o porquê de todas as coisas. A gente vai entender como Deus nos conduziu no meio desse caminho. Então nós, por exemplo, já aprendemos que por Deus ser soberano, a gente pode confiar nele. Mas Paulo, o que Paulo está falando é que não somente por ele ser soberano a gente pode confiar nele, mas por ele ser soberano a gente já pode agradecer a ele, por ele saber de todas as coisas. E a gente pode então ter uma vida de gratidão porque ele é soberano. Então nós devemos agradecer a Deus antecipadamente, até mesmo quando a gente está fazendo os pedidos a Deus. Experimenta essa semana, todos devem ter pedidos de oração, mas enquanto orar, já agradece, porque quando você está agradecendo, agradecer depois de uma resposta já é uma reação, mas agradecer antes da resposta é confiança. Você está confiando. Então, ao orar, ao pedir, já agradece a Deus. Coloca a gratidão junto com isso. Eu estava visitando essa semana uma pessoa numa loja, ela falou isso. Eu só comecei a agradecer, porque eu só murmurava e falava de todos os problemas econômicos, loja, família, essas coisas. Ele aprendeu a agradecer. A orar, já começar agradecer, porque agradecer é reconhecer, gente, é reconhecer a Deus em nossas vidas. Não falar para a Ju, estou brincando, mas teve uma pessoa que bem antes da Ju eu pensei que ia casar com ela, ninguém soube, eu pensei que ia casar, só que sabe uma coisa, Deus falou no meu coração para entregar, eu não entendi nada. Por quê? Porque eu gostava pra caramba. E no começo eu não entendi. Eu entreguei a Deus. Mas sabe aquele entregar murmurando? Gosto pra caramba dela, podia casar, não sei o quê. Por que Deus? Por que Deus? Só que uma coisa que o Senhor ensinou é gratidão. Ora, agradece. Por mais que você não entenda, agradece. E anos depois eu entendi. Hoje eu vejo melhor. Não que a pessoa era uma pessoa ruim, mas você entende que a pessoa já é casada hoje, glória a Deus, uma pessoa melhor do que eu, né? E eu pude seguir também o meu caminho. Sim, casei com a Ju, claro, mas é um exemplo de que eu aprendi não somente a entregar, mas também a orar, a aprender a agradecer a Ele. E quando você confia, uma coisa que vem ao nosso coração é paz, entender, cara, não importa, por Deus ser soberano, Ele sabe o que nós precisamos. Olha essa frase: Deus sempre dará de acordo com o que Ele já sabe e sabe o que é melhor para nós. Ele sempre dará de acordo com o que Ele já sabe de antemão. Ele dará de acordo com o que é o melhor para nós. Por Ele já ter visto, Ele sabe exatamente o que é melhor. E se nós como pais, a gente já sabe que nossos filhos, uma coisa é melhor para eles, a gente não dá na hora que precisa e não dá tudo o que eles precisam. Ele dá exatamente aquilo que você sabe que eles precisam. É isso. E é assim que Deus é. Mas isso faz parte muito do quanto nós confiamos nele. Amém? Vamos orar nesse momento. Nessa manhã que a gente possa estar orando, você em casa e todos que estão aqui, que nós possamos orar nesse momento sobre a paz que
excede todo entendimento o que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã. Não é uma paz passageira, mas é uma paz, como a gente aprendeu, a paz, essa calma interior, esse equilíbrio interior. Não importa o que venha, nós podemos ter essa paz, porque o nosso coração está em Deus. E a paz que não é uma ausência, a paz é uma presença. E quando o nosso coração tem a presença de Deus, sim, pode haver o que for lá fora, mas podemos estar seguros nele. E hoje a gente aprendeu, Deus, que a gente pode aprender isso. Uma das maneiras que Deus nos ensina é pensar. Eu queria perguntar nessa manhã, o que você e eu temos pensado ultimamente? O que ocupa o nosso pensar? A Bíblia nos ensina a pensar naquilo que é nobre, naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos escolher o que pensar nesse momento. E pensar aonde está a base da nossa fé. Por isso que a palavra é importantíssima. Por isso que você conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus, é importantíssimo. Aonde está baseada a sua fé? E se a sua fé está firmada sobre a rocha, você será como aquela rocha que mesmo aquelas ondas fortes batendo, você permanecerá firme lá. Não importa a circunstância. E a segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina hoje é a gratidão. E a gratidão é agradecer, é reconhecer a Ele. Agradecer. Agradecer sabendo que nossa vida pertence a Deus e nós podemos confiar o nosso destino nas mãos dele. Vamos estar orando nesse momento. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra. E, Senhor Deus, nos ensina, como Paulo, que Paulo aprendeu a se contentar em todas as situações, e ele encontrou a Tua paz em meio a tudo isso. Pai, Tu sabes o coração de cada um, sabes as tribulações, os problemas, as dificuldades. Meu Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos possa encontrar a paz que vem de confiar em Ti, a paz, ó Pai, que vem de uma vida de pensar nas Tuas coisas, a paz que vem da nossa gratidão e do reconhecimento de quem Tu és em nossas vidas. Eu oro, Senhor Deus, Espírito Santo, que o Senhor venha banhar os meus irmãos com a Tua paz. A paz não é uma ausência, a paz é a presença. Lembra? Não é a ausência de problemas, a paz não é uma ausência de dificuldades. Dificuldades e problemas sempre existirão, mas a paz é a presença de Deus. Por isso, Deus, vem com a Tua presença em nosso meio. Pai, vem, derrama, ó Pai, o Teu amor, derrama a Tua presença, Senhor Deus. E obrigado, Pai, mais uma vez, por falar aos nossos corações. Levanta pessoas como rochas aqui nesse mundo. Pai, muito obrigado, Pai. E nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos levantar os nossos lugares e louvar ao Senhor. As ofertas já foram entregues lá na entrada. Está louvando, está finalizando. Senhor,
sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Aqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixar. Última vez, tudo entregarei. Tudo entregarei. Nosso coração, nossas coisas, nossa vida, Senhor. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Obrigado, Pai. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a Tua paz. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo também que foi entregue nessa manhã a Ti. Que seja uma expressão da entrega do nosso coração a Ti também, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, sobre a Tua igreja reunida, de agora para todo sempre. Amém. Deus abençoe.